Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas têm sucesso no emagrecimento e outras não? Atualmente, com essa crescente do lifestyle saudável nas redes sociais, a gente vê cada vez mais pessoas que obtiveram sucesso nesse processo. Então hoje a gente tem dois convidados especiais formados pela USP e com pós em metabolismo e emagrecimento para ensinar pra gente as principais características das pessoas que de fato conseguem sucesso no emagrecimento. O que elas têm em comum e o que faz com que elas consigam realmente entrar de cabeça e de fato perder a gordura desejada. E será que perder gordura é tudo? Vem com a gente nesse novo episódio de Nutrindo Experiências e vamos entender um pouco mais sobre esse processo. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Nutrindo Experiências. Hoje a gente está aqui com a Ana Laura e com o Bruno. Eles são formados em nutrição aqui pela USP, trabalham principalmente na área de nutrição esportiva, trabalham bastante com emagrecimento e hoje a gente vai esclarecer para vocês tudo que a gente sabe sobre o perfil das pessoas que conseguem ter sucesso no emagrecimento. Então, muito obrigada, Ana e Bruno, por terem vindo e fiquem à vontade para começar se apresentando, contando um pouco sobre a atuação de vocês, sobre tudo que vocês conhecem atualmente dentro da nutrição esportiva na área clínica e muito obrigada por terem vindo. Obrigado, Lara, pelo convite. Prazer, pessoal, sou o Bruno. Eu atualmente trabalho com nutrição clínica esportiva, trabalho principalmente online. Eu me formei aqui na USP em 2023 e a partir daí eu fiz também uma pós-graduação em nutrição, fisiologia do exercício, aqui também pela USP. E atualmente, uso essa base aí de experiências, tanto na prática como teóricas também, que a gente vai acumulando durante a carreira para conseguir ajudar as pessoas, principalmente agora nessa nova fase do emagrecimento, com as canetas emagrecedoras, com toda essa questão da mudança do estilo de vida, aliado a algum medicamento poderoso que a gente tem que saber usar. Então, basicamente isso. Oi, gente, eu sou a Ana. Basicamente o que o Bruno falou mesmo, a gente se formou juntos no finalzinho de 2023, né? Então a gente começou a atender em 2024. Fiz a mesma pós-graduação aqui na USP também. E desde então a gente vem aí tentado sempre se manter atualizado, né? Que surgem muitas coisas novas todos os dias. E infelizmente nem a gente consegue acompanhar muito a internet, então a gente tem que estar sempre se atualizando e utilizando essas ferramentas, como o Bruno pontuou, muito poderosas, mas a nosso favor, né? Com certeza. Então, muito obrigada pela presença de vocês e vamos logo começar com a primeira pergunta, que é: qual o perfil de paciente que atualmente vocês acham que define a maior dificuldade das pessoas? Então, será que é aquele paciente que não pratica atividade física ou é o paciente que vem com muitos mitos nutricionais? Quem que vocês acham que tem mais dificuldade atualmente para realmente ter adesão e conseguir, de fato, ter esse emagrecimento tão desejado? Olha, eu acho, pelo menos na minha prática clínica, o exercício físico ele é até bastante presente. Eu acho que é um hábito mais constante que as pessoas conseguem colocar. Claro que não é, a gente sempre tem as exceções, mas eu acho que o perfil principal, assim, são as pessoas muito sobrecarregadas, que vivem o estresse crônico dessa rotina, e também vem com uma bagagem muito forte, muitas informações, mas informações que a gente sabe que na verdade são desinformações, Então já tenho aquele histórico assim, sabe? Nossa, Nutri, eu já tentei um monte de dieta. Já fiz de tudo e não consigo. Exatamente. Então acho que é o que dificulta mais, sabe? Esse estresse crônico e essa sobrecarga de informações. Bom, eu também concordo, com tudo que vocês disseram. Eu acho que também uma coisa que soma tudo isso, que tem a ver muito com a rotina corrida, é a pessoa viver no automático, Então ela não consegue ter clareza para ter um plano de ação e a hora que ela tenta, às vezes, alguma mudança para ela ter um emagrecimento, porque ela já está incomodada com isso, já está se sentindo mal, às vezes os exames já estão acusando, essa necessidade de se cuidar, às vezes ela se dá com essas informações, que na verdade desinformam. E muitas vezes é aí que ela vai procurar uma ferramenta
milagrosa, entre aspas, né? E hoje a gente, infelizmente, tem muito. E aí a gente acaba atrapalhando esse processo, né? Porque ela não consegue elaborar realmente um plano de ação onde ela vai desenvolver as habilidades necessárias para o corpo ser a consequência desse processo de mudança de hábitos, né? Então o resultado ele vai ser a consequência de tudo isso. Então acho que a pessoa viver no automático, o estresse e a dificuldade de encontrar um caminho claro para seguir, acho que é o principal ponto assim que acaba atrapalhando as pessoas. E eu acho que é legal a gente pensar também que não é culpa dessas pessoas, né? Então, apesar da gente ter, sim, uma responsabilidade daquilo que a gente consome, quando a gente se expõe aos conteúdos do que a gente se interessa, do que a gente está buscando, vai vir junto muita desinformação por conta de falta de responsabilidade de quem produz esse conteúdo, né? Mas é legal a gente pensar que, por exemplo, chega essas pessoas extremamente estressadas, sobrecarregadas, sem organização, sem tempo, e aí ela fala, ai, preciso emagrecer. Aí ela abre a internet, tem alguém falando para colocar sal integral na água, para colocar óleo de coco no café. Nem consigo pensar em outros Tirar exemplos. glúten, lactose. Exato. Então, assim, não é culpa dessas pessoas, mas a gente sabe que isso tudo afeta no trabalho do nutricionista, porque você não pega uma pessoa crua, ai, quero emagrecer, vou direto para o nutricionista. Não, ela quer emagrecer, ela procura na internet, ela tenta estratégia milagrosa, ela tenta, sei lá, cirurgia. Tem muita gente que vai para as estratégias mais fáceis até chegar no nutricionista que vai precisar desfalar tudo que veio antes para depois. Isso se for um nutricionista também qualificado. Exatamente. Porque é da classe, mas a gente não pode deixar de falar, né? O tanto de nutricionista que a gente encontra hoje mesmo. Ah, eu fui no nutricionista que me passou a dieta X. É uma dieta que às vezes... Dieta carnívora, dieta cetogênica. Tem essas hoje, mas é umas dietas ainda muito antigas, assim. Nossa. Que era da moda daquela época, Dieta né? do ovo, da maçã, dos peixe. líquidos. Essa semana é só peixe. Tipo assim, gente... E aquela dos pontos? Vocês já viram a dos pontos? É assim, se você comer um McDonald's, ele vale 7 pontos. Se você comer uma maçã, ela vale meio ponto. Aí no dia, você só pode comer 50 pontos. Mas não interessa de onde vieram esses pontos. Eu descobri isso da pior forma, que foi eu descobri uma dieta top. E aí eu, meu Deus, essa é a novidade. E tem uma tabelinha dos pontos, que você vai preenchendo os pontos de acordo com o que você comeu no dia. Ah lá, essa é nova. É uma flexível dos pontos. E assim, pensando nesse sentido, o que vocês acham que mais sabota? De tudo isso, o que mais sabota o emagrecimento dessas pessoas? Eu acho que, assim, esses mitos, essa demonização de alguns alimentos, né? Isso pode, isso não. Igual você disse também, o sal, a dieta carnívora, né? São só ali a ponta do iceberg, né? Eu acho que o que sabota mesmo é a própria percepção da pessoa sobre o que ela deveria fazer e ela não consegue ter essa clareza de que ela vai ter que passar por uma mudança de hábito. Então, assim, ela acaba caindo nas mãos ali desses mitos ou de um profissional que vai pregar uma coisa que não é verdade ou talvez vai dificultar até o processo dela futuramente, né? Porque ela vai se frustrar e tudo mais, justamente porque ela não consegue enxergar que aquele processo milagroso que ela está buscando não é real, né? Então, eu acho que ela acaba se sabotando antes mesmo de tentar, porque aí ela vai tentar com algo que não vai funcionar, né? Ou se vai funcionar é por curto prazo, né? Ela vai ter aquele emagrecimento rápido que depois vai acabar gerando um rebote, um reganho de peso. Então, acho que assim, é um trabalho muito difícil que envolve um emocional também, envolve toda uma personalidade, ali, uma forma de comportamento das pessoas de buscar sempre o mais fácil, sempre o mais rápido, né? E aí eu acho que falta um pouquinho, às vezes, de ter uma informação com mais clareza para ela entender que não, preciso mudar meus hábitos, a minha alimentação, né, não precisa ser uma alimentação milagrosa, X, Y, Z, né, eu só preciso saber me alimentar melhor e o resultado vai vir através disso, né. Então, acho que essas coisas acabam atrapalhando, mas a pessoa ela já meio que se sabotou na hora de buscar
E a pessoa se apega, né? Então, por exemplo, ela fez uma vez a dieta dos líquidos. E aí, em uma semana, ela perdeu 3 quilos e ela fica, não, porque a dieta dos líquidos deu super certo pra mim. Tá bom, mas você faz ela até hoje? Não, é que agora eu não consigo mais fazer. Sim, porque não é possível de ser mantida no longo prazo. Ai, mas a dieta do ovo, quando eu fiz, foi ótimo, eu perdi 10 quilos. Tá bom, mas você conseguiu manter? Então, muitas vezes a pessoa se apega nos resultados que ela teve, sem pensar em tudo que envolveu, porque às vezes ela até esquece, né? Ai, na época que eu fiz a dieta do ovo, eu não saía de casa. Tudo bem, mas eu perdi 10 quilos. Então, a pessoa se apega num negócio que mascara a necessidade dela realmente mudar os hábitos. É que, na verdade, também, a gente fala muito de fazer o básico, né? E, realmente, quando a gente pensa em mudar os hábitos ali, é muito mais básico, mais simples do que a gente pensa. Por exemplo, é muito mais simples a gente consumir vegetais, arroz, feijão, do que ficar fazendo só uma dieta do ovo. Assim, se a gente pensar, né? Só que é tão simples que as pessoas falam assim, mas não é possível que isso vai dar resultado. Se eu já tentei o mais difícil e não deu certo, como que isso que é tão simples vai dar certo? Sendo que assim, a vida inteira eu comi e não emagreci. Então o problema é comer. Eu tenho que parar de comer ou eu tenho que buscar uma coisa super difícil. E isso é muito comum. Assim, sempre tem, né, pacientes que por dificuldades ali não estão conseguindo aderir bem ao plano, devido à rotina, alguma coisa nesse sentido. E aí a sugestão é, e se dificultar mais meu plano? Aí eu falo, não, mas espera aí. Se já tá difícil assim, se dificultar, deixar... Se o fácil já tá difícil... Será que realmente? Porque a gente sempre faz um plano levando em conta a rotina da pessoa, o que ela gosta de comer, claro, alinhando ali, não é também, eu como isso, aquilo, aquele outro é isso. Não, a gente tem que fazer essa organização de qualidade alimentar também. Cada um cede um pouco, o nutricionista cede um pouco, o paciente cede um pouco. Exatamente, mas sempre alinhado ali. E, se já tá difícil daquela forma, por que a gente dificultar, a gente tirar o que você gosta, tirar isso, tirar aquilo? Como que vai facilitar? Não vai, né? Então, eu acho que esse é um ponto também. É muito simples, as pessoas querem alguma coisa pra falar. Nossa, não, mas eu tô fazendo isso, é tão difícil, eu não consegui. Como que o simples? E entra naquilo de, será que só comer saudável é suficiente? Porque, por exemplo, a gente tá falando aqui que só comer saudável é suficiente, é simples. Então, por que tanta gente come saudável e não consegue emagrecer? E aí vem esse questionamento pra gente. Como vocês responderiam? E antes só, é simples, mas não é fácil. A gente tem que saber também diferenciar isso, porque é um ponto. É simples, aí pensa que é fácil. Não é. Realmente, ter um estilo de vida mais saudável, comer legumes, vegetais, exatamente, não é fácil. Por que comer saudável não é suficiente para emagrecer? Tá. Comer saudável, ter qualidade alimentar é metade do caminho andado. Quem tem uma rotina alimentar saudável já caminhou metade. Mas para que haja emagrecimento, a gente precisa de um controle de quantidades. Aí entra a questão das calorias, que não tem como a gente fugir. Elas são muito importantes. Elas não são esse todo, como as pessoas colocam ela em um pedestal ali, né? Tem que contar caloria para tudo, mas elas têm a importância. E a gente aprender a lidar com a caloria, eu acho que é um passo muito importante. Não ver ela como inimiga, ver ela como amiga realmente de todos os processos. Aí. E existe muito essa dicotomia, né? De ou você conta caloria e é extremamente bitolado, ou você não conta e não tem resultados. E gente, não é assim. Você não precisa contar calorias, mas você precisa saber que elas importam e que o seu corpo não sabe diferenciar que dia é final de semana, que dia é dia de semana. E todos os dias as calorias estão presentes, quer você queira, quer não. Exatamente. Então, eu não conto caloria. Você pode não contar, mas elas contam. E você não precisa contar de fato, mas alguém vai precisar contar elas pra você. Em relação a isso, é uma dúvida muito comum, né? De que só comer saudável. Antes eu comia salgadinho, agora eu tô comendo 3 bananas, né? E agora eu vou emagrecer, né? Não é bem assim que funciona. Até porque cada um tem uma necessidade, né? A gente tem que ter um cálculo por trás dessa alimentação saudável também. E eu acho que conseguir perceber que é um caminho também, é uma escadinha, né? Uma pirâmide que a gente vai subindo. Então, na base está toda essa estrutura da alimentação saudável, do exercício. À medida que você vai avançando, você quer ter um resultado específico, né? Eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa, quero perder gordura. Você vai caminhando e você vai tendo que ter mais
especificidade nessa dieta. Então, vai chegar o ponto, se o seu objetivo é tão específico ao ponto de você ter que controlar as calorias que você consome, seja para emagrecer 5 quilos, 10, né, ou só se sentir melhor, você vai ter que caminhar nesse processo de melhorar a qualidade, trabalhar na quantidade, treinar mais vezes, melhorar o seu treino, né? Então, assim, não adianta só ir à academia, tem que ter um ajuste de tudo isso. E aí, lá em cima, pode entrar, às vezes, um suplemento, né? Alguma coisa que te ajude a seguir toda essa base. Bem lá em cima. Bem lá em E é cima. engraçado que às vezes as pessoas elas focam em começar pelo topo da pirâmide. Quero ganhar massa muscular. A primeira coisa que faz é whey creatina. É a primeira coisa do ganho de massa muscular. E isso entra aquilo dessas pessoas que dão mais relevância para coisas que deveriam importar menos do que coisas que realmente são importantes de fato, que é controle calórico, treino bem feito, cardio de qualidade, na quantidade adequada para o seu objetivo. Que aí volta naquele ponto, né, a questão anterior, onde o que sabota mais as pessoas, né, e é o próprio fato da pessoa focar em coisas erradas, né, porque eu sei que isso envolve informação, envolve, né, ter um conhecimento básico sobre as coisas, mas infelizmente tem um perfil de pessoas que acabam sempre buscando o mais simples, né, e isso não só falando da nossa área, mas, por exemplo, a pessoa às vezes quer, sei lá, ganhar mais dinheiro. Ela vai jogar no tigrinho, né? Em vez dela trabalhar um pouco mais ou tentar criar alguma coisa nova ou investir em algo que realmente vai trazer uma segurança e um retorno mais confiável. Então, assim, infelizmente a gente tem perfis de pessoas que vão buscar essas coisas mais fáceis. Esse perfil geralmente vai cair, né, nessas falácias da internet, vai se frustrar, vai ficar nesse ciclo. Então, até a pessoa conseguir encontrar um conhecimento que vai libertar ela desse ciclo, ou ela ter um autoconhecimento, né, evoluir em várias áreas da vida para ela conseguir perceber que talvez ela está sempre buscando o atalho, aí ela vai começar a entender o porquê que ela não conseguiu. E aí, às vezes, através do Instagram, a gente tenta, né, ir dando esse direcionamento, filtrando, né, essa forma de se comportar em relação a isso. E aí é onde, às vezes, ela vai entender que ela precisa de um nutricionista que vai acompanhar ela. E aí, às vezes, ela acaba chegando até a gente. Então, é um processo também, né, para você que tem muita dificuldade de emagrecer e está nesse ciclo. Você vai ter que ter um processo de autoconhecimento, de entender o porquê que não está dando certo, o que você já tentou. Talvez você vai entender os atalhos que, né, você buscou e que por isso que não deu certo. Então você vai ter que buscar outro caminho agora. E entra muito naquilo que a Ana falou. Se o atalho não tá dando certo, que jeito que o simples vai dar certo? Mas às vezes você deveria estar fazendo o processo inverso, porque daí sim o atalho ia te ajudar a chegar lá. Começar com o mais difícil é sempre melhor, né? E uma coisa que eu acho muito importante, que a Ana falou, tem muito paciente que usa essa estratégia de dificultar a dieta, de deixar mais restrito, para mascarar a falta de organização dela ou a falta de comprometimento com aquela estrutura que ela precisa criar de rotina. Então, por exemplo, eu não estou conseguindo acordar mais cedo para fazer um café da manhã nutritivo, certinho, com proteína, tudo calculado, onde a pessoa ia comer muito bem, né, ia ficar saciada até o almoço. Aí ela prefere trocar isso por uma maçã, né, que é muito mais difícil, ela vai passar fome a manhã inteira, porque ela não se organiza para fazer o café. E aí ela te fala, mas se a gente deixar sem nada, né? E se eu ficar em jejum até o almoço? Porque ela não quer fazer o café da manhã. Não é porque ela acha que fazer o jejum vai ser melhor, mas é porque ela quer encontrar uma solução, já que ela não parou para fazer o café da manhã que foi proposto. E aí ela começa a gerar outros problemas, né? Porque inicialmente o problema era fazer o café da manhã, organizar a rotina. Mas aí, em vez dela fazer no dia anterior, ela prefere ficar em jejum até o almoço. Aí ela fica morrendo de fome, começa a beliscar no trabalho. Aí alguém leva um bolo lá no trabalho à tarde e ela vai comer mais, porque ela não comeu de manhã. E aí vai gerando um problema que era para não existir, né? Então acho que tem que ter muito cuidado com isso. E novamente, a gente se sabotar até mesmo sem necessariamente ter alguém te falando um mito, né, ou uma mentira,
mas justamente para a gente tentar encontrar. E aí entra um outro ponto também, que aí começa a culpa, frustração, aí não consigo nada, não consigo isso, não consigo aquilo, e aí entra a questão da rigidez, né? Que é uma outra coisa também que atrapalha muito qualquer processo, falando do emagrecimento aqui, né? Mas qualquer processo. Porque aí a pessoa ela não para o autoconhecimento, eu acho que é uma palavra muito importante. A gente se conhecer, a gente saber o que funciona e o que não funciona pra gente, porque existem N estratégias pra gente trabalhar. Então, a gente saber o que mais funciona pra gente é importante também. O jejum funciona pra muita gente. Fazendo bem estruturado, certinho, com acompanhamento, por que não, né? Mas não é pra todo mundo. As pessoas fazem da forma errada. Então, fica sem comer. Aí, quando vai comer, realmente também não tem uma alimentação estruturada, não mata a fome, enfim. E assim vai, né? Mas o autoconhecimento é muito importante, porque dessa forma também, sabendo o que dá certo, o que não dá, a gente consegue recalcular a rota melhor, que acho que isso que é o importante, né? Para com essa rigidez, então para de observar, né? Na verdade, de se culpar e começa a observar realmente os nossos comportamentos com mais curiosidade. Não, mas o que não deu certo? Mas por que não deu certo? Usando esse exemplo, realmente, eu preciso fazer um café da manhã. Eu ficar sem comer não tá dando certo para mim. E isso é um autoconhecimento. É uma coisa que a gente vai desenvolvendo quando a gente para de só se culpar. Só pensar que nada dá certo, que já tentei de tudo e não consegui nada. Mas por que será, né? Então, olhar assim para dentro também é muito importante. E é interessante pensar também que quando a pessoa ela pede para restringir ainda mais, deixar isso ainda mais difícil, às vezes isso também é um sabotador, porque ela pensa, como as calorias estão mais baixas, eu tenho mais margem para erro, mas ela não vai errar na quantidade do arroz, ela vai beliscar, ela vai comer bolo, ela vai pedir pão de queijo, ela vai começar a beliscar em coisas muito mais calóricas do que estava no plano antes, quando estava menos restrito, né? Na verdade, realmente, porque as pessoas não querem, o problema não é o comer menos arroz e feijão, é não querer comer, até porque a gente ouve muito, eu não ligo para arroz e feijão. Ai, que mentira! Tem gente que não gosta, mas é a minoria, né? Então não é que não liga, é que prefere ficar sem o arroz e feijão para abrir essa margem para pedir um docinho no iFood, pedir um não sei o quê. Essa questão mesmo da rotina alimentar, né? Tira isso, tira fruta, tira não sei o que, tira banana, porque é muito calórica, né? E coloca ali Coitada da banana. Banana e abacate, né? Nossa Senhora. Uva. Agora, o pão de queijo, o bolo. Então, realmente, é esse ponto mesmo. Eu acho que isso acontece bastante. E, assim, às vezes a pessoa tem noção, né, da densidade nutricional, né? E muitas vezes, claro, a gente vai aprendendo isso com o tempo. Aí entra essa questão, né, das calorias, né? A gente não precisa contar cada caloria, mas no fim das contas, todas elas vão contar, né, no seu fim do dia ali. Então tem que tomar cuidado, porque teve um paciente até um dia que ele falou assim: eu gosto muito de farofa. Aí eu falei, tá, bom, então teria como, né, tal. Eu falei, olha, isso, exatamente. Eu falei, olha, eu vou colocar pra você, né, a substituição. E aí você, quando tiver com muita vontade, você faz essa troca, né? Acho que é importante você ter essa noção de que dá para comer de tudo, mas muitas vezes, analisando as proporções, você vai entender que talvez não todos os dias, né? E aí, a hora que ele olhou lá no plano, ele me mandou mensagem. Ele falou assim, nossa, nunca mais vou comer farofa. Compensa. E aí foi o que eu falei pra ele. Eu falei, olha, se você tiver com muita vontade, né, se é algo que às vezes tinha com mais frequência na sua rotina, pega um sábado, um domingo no almoço, coloca um pouco de farofa, né, sem se culpar muito, né, tenta seguir uma quantidade sem exagerar, porque se você colocar todo dia, realmente não vai fazer sentido, né, o seu objetivo atual é perder gordura, então a gente precisa ter um pouco mais de cautela nesses alimentos, né, ser um pouco inteligente, né. Porque no fim das contas, você trocar o arroz o arroz pelo chocolate, vai acabar te gerando mais fome, né? O nutricionista, ele não pensa só nessa questão de, não pode isso, né? Não pode doces, não pode alimentos que são calóricos.
mas na verdade é para facilitar o seu próprio dia a dia, né? Na verdade, não é nem que não pode, né? Quando o paciente me pergunta isso, pode isso? Eu falo, ó, pode tudo, vamos pensar isso, a gente pode tudo. Mas tem coisas que, estrategicamente falando, não compensa, não convém para ter com frequência. Então, coloca de forma ali, meio que realmente uma exceção, né? Uma exceção da rotina. A gente foi pra Bahia, nossa, a gente comeu farofa até, tava nem vendo, só que no dia a dia não dá, né? Mas eu acho que uma coisa que também, em questão de densidade calórica, uma coisa que ainda gera muita confusão é a questão de volume. Qual que é a frase, assim, eu acho que mais conhecida de quem tenta emagrecer há muito tempo e não consegue? Mas eu como tão pouco, eu não sei por que eu não emagreço. Essa, assim, eu acho que é a frase que mais ganha. E realmente... Eu nem janto, nem tô jantando. Cortei aqui. Exato, porque ainda essa questão de volume gera muita confusão, né? Come pouco, e realmente tem gente que come pouco, você faz o recordatório da pessoa, é pouquíssimo volume, só que são alimentos de alta densidade calórica, então tem um volume muito pequeno, não dá saciedade nenhuma, então as pessoas ficam comendo o dia todo também para matar a fome e acabam ingerindo muita caloria. Então, é muito comum, você libera um plano de emagrecimento, a pessoa fala, eu não vou emagrecer comendo tudo isso, tem muito volume, só que são alimentos de baixa densidade calórica. Então, isso eu acho que é um ponto também, é uma educação nutricional muito importante pra gente continuar, sabe, trabalhando assim, porque já mostra também realmente a composição dos alimentos. Apesar da gente aprender a comer desde sempre, mas a gente não sabe comer, a gente não sabe se nutrir. Exato. Né? Então é importante realmente trabalhar isso. Isso é também. algo que eu sempre posto assim, né, os meus pratos lá no Instagram e com esse objetivo mesmo. E eu sempre às vezes coloco assim, né, que eu tô, sei lá, perdendo gordura e as pessoas sempre comentam: "Nossa, mas o prato tamanho desse prato, né?" E aí, alguns dias eu até coloco assim algumas quantidades, né? Porque a imagem dá uma assustada, né, quando a gente olha assim. E muitas vezes tem lá os seus, sei lá, 130, 140 gramas de arroz, né? Que para um homem é pouco, né? Se for ver. E às vezes está escondido ali dentro daquele monte de salada, vegetais e tal. E a pessoa acha que você está comendo um mundaréu de calorias, né? Então, acho que isso é até algo interessante, assim, que até para os meus pacientes verem, né? O que eu faço no dia e que a gente não precisa ter medo de comer, né? A gente precisa aprender a comer e conseguir unir o resultado com essa rotina aí de... E tem pequenos detalhes que inclusive você mostrou no seu Instagram esses dias, sobre pequenos detalhes que a gente não percebe, mas que são relevantes no fim das contas. Por exemplo, o corte da carne. Então, tudo bem, um peito de frango também é frango tanto quanto uma sobrecoxa, mas eles não têm a mesma composição, então eles não ocupam o mesmo volume no seu prato, não matam a sua fome igual, e eles não têm a mesma proporção de proteína para gordura e, consequentemente, também a quantidade de caloria é diferente. Então, às vezes você vê o mesmo prato com a mesma quantidade de comida e quantidades completamente diferentes de caloria, seja por conta de gordura no preparo. Então, a pessoa que faz um peito de frango regado no azeite não é a mesma coisa de uma pessoa que faz um peito de frango no Teflon com azeite de spray. Então, existe essa dificuldade das pessoas de entender que, além do volume, também é importante o que tem ali, porque o volume em si, ele é muito importante no sentido de você reduz calorias e mantém a quantidade. Só que não adianta você manter as quantidades de coisas altamente calóricas, porque vai ser um prato grande com muitas calorias. Sim, exato. É algo que eu sempre explico para meus pacientes assim nas primeiras consultas, em relação a essa questão de volume, né? Eu falo, olha, vamos supor que o seu prato hoje ele tenha arroz, feijão e uma proteína, né, que é o básico. Às vezes tem um tomate perdido lá ou uma folha de alface. Mas ainda Sim, a vontade da pessoa, nada. E aí, vamos supor, né, que essa rodela de tomate, essa alface aí vão pesar 30 gramas, né? Porque, no máximo. Então vamos supor que a pessoa consome ali de arroz, feijão, uma proteína, uma salada, 400 gramas, né? E aí, o que a gente tenta fazer? Manter essas 400 gramas, a gente reduz, né, um pouquinho do arroz, feijão, da proteína, às vezes, ajusta, aumenta os vegetais, né? Trabalha essa questão da forma de preparo, que muitas vezes realmente
A pessoa consome ali, sei lá, 100, 150 gramas de proteína, mas ela consome cupim, costela, né? Alimentos fritos, às vezes. Às Nem vezes dá é pra uma chamar carne. de proteína, vamos falar a verdade. Às vezes a pessoa pega um franguinho ali que é super magro e coloca muito óleo, né? Então, Ou creme assim, de leite, muito molho. exato, para ficar Molho mais... de Cheiro que dá gosto, viu, gente? É temperinho natural. Gordura não dá muito gosto. Mas assim, às vezes a gente vai trabalhando isso e aí eu falo, olha, você vai continuar comendo essas 400 calorias, 400 gramas. A proporção dos alimentos vão mudar. Então a gente precisa inserir um pouco mais de vegetais. Tem que ter não só alface e tomate, né? Até porque você comer ali 200 gramas de alface é impossível, né? Então é mais fácil colocar uma cenoura, colocar um outro alimento que a pessoa gosta de comer, para que você consiga sentir que está saciado, né? E é bom a gente cantar a bola dos vegetais nesse sentido de volume. Porque se a gente focar só no é importante para sua saúde, a pessoa não Pro tá seu nem aí. intestino. Ela só quer emagrecer e ficar bonita pelada. Ela não tá nem aí se o legume Não, é importante para a saúde do meu cabelo. É porque isso aí todo mundo sabe, né? Ninguém vai no nutricionista para ouvir que tem que comer vegetais. Ou tomar água. A questão também é como fazer isso, né? Eu acho que isso é a parte importante. Mas, realmente, tem que ser estratégico. O emagrecimento, quando a gente fala de processos, a gente tem que pensar em estratégia. Eu acho que esse é um ponto também. E aí vem, a saúde fica em segundo plano. Vai chegar. Que, na verdade, também deveria ser o oposto, né? A estética é muito importante. A gente não pode negar isso de forma alguma. Mas quando a gente foca também no que importa, ela vem como realmente uma consequência de tudo. E eu falo até, né, quando... não, vou fazer um parênteses muito grande. Depois você corta. Tá. Que eu acho que eu já pontuei essa parte. Então, deixa eu pegar a próxima aqui. Quer que eu fale alguma coisa só pra, tipo, fechar essa parte ou você corta? Pode fechar. Eu posso cortar, não tem problema então nenhum. tá bom. Bom, então agora para a próxima pergunta. Eu quero perguntar para vocês se vocês acham que emagrecer devagar é sempre melhor do que emagrecer rápido. Então, é sempre mais interessante que a gente vá aos poucos, se ajustando no processo, aprendendo a reeducação alimentar, ou existe algum caso onde emagrecer mais rápido possa engajar mais a pessoa no processo, por exemplo? Eu acho que é um caso muito individual, assim. Eu acho que depende muito do paciente, de como ele chega, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que já treina, já faz algum tipo de dieta, né? Ou já passou com um nutricionista alguma vez, e aí ela teve uma base ali, uma educação nutricional levemente ali acertada, e ela começou a comer mais frutas, mais legumes, e aí ela parou de fazer essa dieta de forma precisa, assim, né? De seguir quantidades, tá comendo mais no feeling, assim. Mas ela mantém bons hábitos, né? Então ela aprendeu a ter bons hábitos. Esse tipo de pessoa consegue ter um resultado mais rápido, né? Porque a gente corta ali uma parte do caminho, igual a gente comentou no início, né? Comer saudável já é metade do caminho. Realmente, já é metade do caminho, porque às vezes você precisa de um ajuste específico e a gente vai subindo, né? Naquela escadinha ali, naquela pirâmide, né? Que eu até falei da qualidade, depois da quantidade, de chegar em níveis ali de coisas mais específicas para o seu resultado. Às vezes, falando em performance, vai entrar um suplemento, vai entrar alguma coisa. Então, essa pessoa ela já está ali no meio da pirâmide. Então, para ela caminhar até o topo, ela precisa de um ajuste específico. E aí, esse tipo de pessoa consegue ter um resultado mais rápido, né? Agora, aquela pessoa que está ali no início, né? Ela está começando a entrar ali nessa escadinha ali de subir esses degraus, né? E ela conseguir chegar no emagrecimento, ela vai precisar desenvolver várias habilidades. Tanto de aprender a densidade nutricional dos alimentos, que ela não vai trocar, né, o arroz pela farofa, a banana pela traquinas, né? Ela vai ter que ter esse conhecimento básico, ela vai ter que desenvolver habilidades de preparo, né? Ela vai ter que entender o porquê que não pode encher o frango de óleo, né? Por que ela tem que tomar cuidado com o azeite que ela coloca na salada, mesmo sendo saudável. Entender que essa questão do saudável e o que ajuda ou não no emagrecimento. Então, assim, tem um processo muito longo. Essa pessoa... para você fazer com que ela tenha um resultado muito rápido, você vai ter que usar uma estratégia que às vezes ela não está preparada. E aí, às vezes, isso não
não vai dar tanto certo, né? Em alguns casos, a gente acaba tendo que ter um pouco de cautela com esse público para que ela não caia nessa sabotagem de falar assim, não, mas eu fiquei em jejum então, porque aí é melhor, é mais fácil, eu consigo fazer algo mais difícil e aí eu consigo o meu resultado mais rápido. Só que aí depois a gente vai ter um colateral disso tudo, né? Então, a gente como profissional, entendendo toda essa complexidade de cada pessoa e às vezes já sabendo mais ou menos o perfil de cada um quando a gente conversa, né, que a gente vai pegando esse feeling, a gente consegue direcionar essa pessoa e talvez fala assim, olha, vamos mais devagar, né, para você ir entendendo à medida que você for pegando o jeito da dieta, se você se adaptar bem, conseguir mudar esses hábitos de forma simples, a gente vai dando vai progredindo a dieta para que você tenha melhores resultados. Mas não vamos pular etapas, né? Porque às vezes, mesmo que ela perca 3, 4 quilos e se motive, às vezes no próximo mês ela vai desistir, né? E aí, pra gente, não é algo que foi bom, né? Não é um sucesso. Nosso trabalho é um sucesso quando a pessoa continua e às vezes ela fala, nossa, eu ainda mantenho bem, ou tô até melhor, né? E conseguir sustentar aquele resultado que você me ajudou a chegar. Concordo. E tem muitos estudos hoje que mostram que o emagrecimento rápido ali, uma pessoa que perde bastante peso ali no começo, se motiva mais. Só que depende muito. A gente tem que ler, né? Só que tem que identificar também na prática em quem a gente usa determinadas estratégias. E depende, né? Tem pessoas que a gente tem que trabalhar desde a base. Então não adianta só realmente... A base é uma rotina, é organização. Então, às vezes, nem é uma dieta. Tem pacientes que a gente fala, não, vou te passar um plano realmente estruturado, de quantidades para te guiar, mas o mais importante é focar realmente numa estruturação, em criar uma rotina, em o que ter prático ali, como fazer, né? Então... Como lidar com as saídas da dieta, né? Que são coisas que vão acontecer durante toda a nossa vida, né? A gente não vai viver sempre comendo as mesmas coisas, a gente vai num lugar onde não vai ter os alimentos que a gente tem em casa, então a gente tem que saber se adaptar. E eu acho que a gente consegue unir as duas coisas, né? Um resultado que a pessoa se motiva e ao mesmo tempo a gente consiga também fazer com que isso não seja um processo agressivo a ponto dela ter um efeito negativo depois, né? Então, é algo que eu sempre falo para meus pacientes nos retornos, o quanto de esforço você está colocando desse lado da balança, o quanto de resultado que você obteve. Se você quer um resultado muito melhor, você precisa trabalhar mais nesse esforço. Então, às vezes, por exemplo, está faltando organização, a pessoa está beliscando muito da dieta. Então, você vai ter que trabalhar muito melhor esses pontos, né? A gente vai ter que melhorar isso. Vai ser desconfortável, porque mudanças são desconfortáveis, para você ter um resultado melhor desse lado. Então, o que você acha que vale a pena puxar um pouquinho aqui para ter um melhor aqui? Ou não? Tá legal assim, o resultado está sendo satisfatório e está confortável para você a gente evoluir dessa forma. E aí ter essa avaliação da própria pessoa ajuda a gente conseguir não colocar para ela um objetivo que é nosso, né? Eu quero que essa pessoa perca tantos quilos esse mês. Não, eu quero saber Eu vou botar como... o shape nela, mas será que ela quer o shape? Será que é esse o objetivo dela? E eu vejo que acontece muito isso, né? Os profissionais, eles usam as pessoas para fazer com que ela perca 10 quilos e fale para alguém que ele tirou 10 quilos E poste um antes e depois, tipo assim, fui eu que fiz isso. Exato. Mas a pessoa queria isso? E Foi aí, isso que ela te trouxe? E daqui a alguns meses essa pessoa tá com 15 quilos a mais, né? Ela ganhou os 10 que ela perdeu e mais 5. Eu já ouvi um relato sobre isso de uma paciente que foi uma nutricionista integrativa. E aí a nutricionista passou uma dieta super low carb pra ela e ela emagreceu 12 quilos. A nutricionista postou o antes e depois dela. Assim que ela saiu, ela reganhou 28 quilos. Ela nem tinha esse peso com ela e ela me contou numa carona, inclusive, falando que ela saiu da dieta desesperada, com fome, que ela tinha tremedeira, não conseguia dormir à noite, suava. Ela teve uma resposta horrível à dieta, mas tá lá no Instagram da nutricionista, o antes e depois, um super emagrecimento, né? E aí, nesse sentido de reganho de peso, eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acham que é a principal característica das pessoas que reganham peso depois? Qual que é a principal motivação? Será que é a falta de adesão nesses hábitos, a falta de consolidar de fato esses hábitos?
Eu acho que é quando a pessoa já entra no processo vendo um prazo. Pensando em sair. Exatamente. Ela entra falando, eu vou ficar nutricionista 3 meses para emagrecer e depois eu volto. Exatamente. Com 1 mês já vou resolver minha vida. Ainda 3 meses... 3 meses ainda é uma pessoa que aguentou bem, né? Aguentou no limite. Então, quando já tem uma meta, é muito importante a gente ter um direcionamento. Meta traz esse direcionamento. Mas a gente tem que focar mais no que a gente precisa fazer para atingir essa meta. E as pessoas não, eu quero perder 20 quilos em 3 meses. E é isso, tipo assim, aí já entra com prazo. Essas metas mesmo de começo de ano, quantas não foi o foco, né? Perda de peso, apenas. Só isso, não estrutura, não pensa quanto por dia eu vou fazer, quanto por semana, Exatamente. quanto por mês. E o emagrecimento, ele é uma maratona. Eu vi isso no Instagram e, como sempre, nos comentários, né? Mas assim, eu achei que é realmente isso. O emagrecimento é uma maratona que não tem linha de chegada. E não tem. A gente tem que estar sempre ali trabalhando os nossos hábitos, nossos comportamentos, identificando o que nos levou ao ganho de peso, né? Para recalcular isso. Mas a gente tem que estar sempre vigilante. Isso para tudo. Uma pessoa que faz musculação, que ganha massa muscular, ela não ganhou e acabou. Ela tem que manter aquilo. O emagrecimento é a mesma coisa. Então, os hábitos construídos ao longo do processo, e por isso que a gente tem que ver como é feito esse processo, eles são tão importantes para a gente manter, né? Manter o peso perdido é desafiador tanto quanto perder o peso. E aí depende, tem pessoas que têm mais facilidade em manter, eu tenho pacientes que falam, eu prefiro muito mais me manter, para mim é muito mais tranquilo, porque eu já tenho uma estrutura ali, e tem pessoas que já têm essa dificuldade em realmente... Segurar, né? No processo até fazer consegue, aí fez, tá feito, Exato. acabou. Exatamente, porque vê como um prazo, e não tem, né? Eu acho também isso, né, da gente entrar num processo já com prazo de validade e não focar nas coisas que são realmente importantes, né, que é essa base para que você tenha os resultados, né, então o resultado sempre vai ser a consequência, né, e eu acho que entender esse processo é muito importante, e aí eu sempre busco, assim, entender um pouco mais do perfil das pessoas, porque eu acho que tem toda essa questão de internet, de desinformação, de mitos, né? Coisas que vão afastando ainda mais a pessoa do objetivo dela e do resultado. Mas muito também vem dessa própria forma de se comportar da pessoa, né? Desse perfil de personalidade de cada um. Porque tem pessoas que já têm muito claro, assim, que ela tem que pagar um preço para ter um resultado, né? Em tudo, né? Então, acho que desde de pequeno a gente já faz isso, né? A gente estuda para depois passar na prova, né? A gente faz um curso para depois tentar ganhar mais. A gente guarda dinheiro para depois ter uma aposentadoria tranquila, né? Todo mundo sabe que o processo é inevitável. A estrutura é essa, né? É porque hoje querem muito resultado, então ter o resultado, mas não querem passar pelo processo. Isso é muito problemático. Né? Exato. E a internet, não tanto pelas desinformações, mas porque a internet é muito maquiada. É o palco. E assim, gente, não vai mudar. Na verdade, eu acho que só tende a piorar. O que muda é a forma como a gente enxerga as coisas na internet. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, né? Mas você olha lá, a pessoa ela posta, homem, mulher, né? Hoje não tem. Antes era mais o público feminino. Hoje em dia a gente já vê o público masculino, inclusive os estudos estão aumentando muito com o público masculino sobre isso, de estética, de comparação na internet. Porque hoje a pessoa, com 6 meses, ela conquista o shape. E assim, ela começa, é claro que depende muito também do ponto de partida de cada um, mas ela começa ali, do marco zero, e aí em 6 meses ela perdeu gordura e ganhou massa muscular. Como assim? O que será que aconteceu? E aí os pacientes vêm, perdi 10 quilos em 2 meses. Meu, é um puta de um resultado. Mas eu não tô feliz ainda, porque eu achei que em 2 meses eu ia estar com shape. Eu falei, gente, mas como assim? Gente, tá aqui há 10 anos, você ia me desrespeitar desse tanto? Não é possível. Será Eu ia te expulsar do meu consultório se isso acontecer. Será que é fácil assim? Eu não tô sabendo. Então, realmente, a internet também maquia muito os resultados ali, né? As pessoas fazem coisas
não postam os bastidores. E outra, ninguém posta a parte sofrida também do processo, né? Que não é mil maravilhas. A gente não pode romantizar, falar que é tudo lindo, porque tem as dificuldades. Você também falar, a gente sempre fala, você pode tudo, mas realmente a gente tem que lidar com as vontades, com os desconfortos ali, momentâneos. E então tem as partes também que são doloridas ali do processo. E ninguém posta isso. As pessoas postam quando realmente já superam isso. E aí você olha na internet e fala, nossa, mas a pessoa não sofre. É só eu que tô aqui sofrendo, lidando com as minhas vontades, mas peraí, existe. E tem muito aquilo A dieta, ela é... Mas, por exemplo, é simples e pode ser mais fácil do que fazem parecer, mas não é fácil. Porque você faz um prato ali de arroz, feijão, carne e vegetais. Tá bom, uma delícia, mas quantos desses você comeria? Ninguém fala. Beleza, é muito fácil comer esse prato. O difícil é não comer mais 2 depois desse prato. Então, tudo bem. Olha como é fácil seguir dieta e colocar uma colher de doce de leite. Realmente, fica muito mais fácil com a colher de doce de leite. Mas ninguém fala da dificuldade que é não comer 5 colheres depois que você comeu a primeira. Então, o processo ele pode ser facilitado, mas ele dificilmente vai ser fácil. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender até na hora de consumir o conteúdo. Você olha para aquela pessoa que ela segue uma dieta extremamente estruturada, tem ótimos resultados, e ela vai mostrar, e super compreendo a pessoa mostrar a parte mais motivadora, porque você assiste e você fala, se ela consegue, eu também consigo. E concordo, inclusive, não é uma crítica a esse tipo de conteúdo, mas você tem que entender que essa pessoa ela não tá mostrando o bastidor da vontade que ela sentiu em repetir esse prato 3 vezes. Por quê? Pessoas que fazem dieta ainda são pessoas com vontades, com desejos o tempo todo, só que elas aprenderam a lidar com isso e desenvolveram o autocontrole que a gente estava falando no começo, né? Sim, eu acho que também a gente entender que e ter sabedoria para conseguir ter essa visão de que tudo na nossa vida exige um processo, né? E que a dieta não vai ser diferente, né? O emagrecimento não é algo que não segue essa regra, né? Tudo segue. Então, às vezes, falta um pouco de sabedoria também para a gente conseguir trazer esse conhecimento, esse modo de sociedade que a gente vive, né? Onde a gente tem que construir alguma coisa para poder colher, né? E eu acho que não é nem da sociedade de hoje, né? Sempre foi assim, né? Quando a gente não tinha o que comer, né? O ser humano teve que plantar para ele poder colher depois, né? Ao invés dele caçar ou subir numa árvore para comer uma fruta. Então a gente sempre teve que fazer isso. Então acho que às vezes a internet ela tirou um pouco essa visão de que a gente tem que se doar por um processo, né? Para conseguir ter um resultado. E aí a gente acaba caindo em algumas ideias, né, de que dá para ser tudo muito facilitado e que nenhum colateral também existe depois que a gente faz algo que é super facilitado. Que aí entra nessa questão dos remédios, né, os medicamentos que são ótimos quando a gente tem o conhecimento para conseguir usar da maneira certa. Senão, ao contrário disso, a gente acaba ficando nesse ciclo, né? A pessoa só mudou de ciclo. Agora ela vai entrar no ciclo do usa Monjaro, emagrece, tira Monjaro, engorda. Então, só vai mudando, né? A forma com que a pessoa se sabota. Na verdade, tudo é difícil. Mas é que tem algumas coisas que são difíceis, mas são recompensadoras. Então, por exemplo, toda dieta vai ser difícil, independente se é... Porque toda dieta funciona. Uma dieta que gera um déficit calórico vai funcionar. Se é a dieta do ovo, se é uma base, a dieta normal, que a gente fala, né, que tem um déficit calórico ali, o jejum intermitente, enfim. Tendo déficit calórico, pode ser uma dieta boa ou uma ruim, vai funcionar. A questão é que as duas serão difíceis. Mas uma, você vai ter uma recompensa a longo prazo. A outra pode ser uma recompensa mais momentânea. Só que a gente encontrar esse valor também, né? Será que vale a pena eu ficar sofrendo aqui e depois não manter meu resultado? Acho que esse é um ponto também para a gente sempre pensar que os processos são difíceis, mas alguns trazem uma recompensa mais duradoura. E a gente reconhecendo isso, né? Também, porque a gente quer continuar o que é recompensador. Ninguém faz sem ter uma recompensa. Nosso cérebro não funciona assim. Então, encontrando isso é muito importante. Bom, então, gente, agora eu queria saber, pra gente finalizar, queria perguntar pra vocês quais são as 3 principais características de quem tem sucesso no emagrecimento. Quem que é o perfil de pessoa que vocês olham e falam,
que provavelmente essa pessoa teria sucesso no emagrecimento independente de conhecer ou não os hábitos alimentares especificamente. Então, coisas que fogem dos hábitos alimentares em si, o que vocês acham que é essencial para um processo de emagrecimento? Bom, acredito que uma pessoa assim com esse autoconhecimento, né, não só em relação a hábitos de alimentação e exercícios, mas ela consegue identificar dentro da vida dela quais os períodos que ela consegue focar em uma coisa nova, o quanto ela consegue se doar para algum objetivo específico, seja para fazer um curso novo, seja para iniciar uma dieta, seja para manter uma rotina de treino. Então, uma pessoa que consegue ter essa clareza, né, para conseguir definir novas metas e trabalhar em cima delas, né? Eu acho que você se conhecer e saber o que está ao seu alcance, né, e talvez como que você poderia chegar a um resultado, avaliando o seu perfil de pessoa, o que funcionaria para você, eu acho que é o primeiro passo para a gente ter uma meta, às vezes, em relação à dieta, né? Para a gente conseguir falar, pô, vou começar a fazer isso porque eu tenho esse objetivo, e você tem essa clareza de saber onde ir, onde encontrar essas informações necessárias para ter esse processo. E acredito também que uma pessoa que tenha uma organização, né, em tudo, assim, uma pessoa que consegue saber em qual período da vida ela está, o que ela vai fazer no ano que vem, né? Quais são as metas de trabalho, de estudo. Uma pessoa que consegue ter uma vida mais organizada como um todo, ela consegue às vezes colocar uma coisa diferente, né? E a hora que ela entrar numa dieta ou num ritmo de exercício, ela vai conseguir organizar isso dentro dessa rotina dela, que às vezes já tem trabalho, já tem estudo, já tem família. Então, um perfil de pessoa que se organiza melhor, acho que tem sucesso, né? Eu acho que o que traduz isso é cuidar também da mente, sabe? Ter uma mentalidade mais fortalecida, assim, para tudo. Porque a alimentação, gente, é como qualquer coisa na vida. Então, se a gente reage muito aos nossos impulsos alimentares, em outras partes da vida também a gente é muito reativo. Então, muito impulsivo com algumas coisas. Então, se a gente cuida dessa parte da mentalidade, a forma como a gente lida com as coisas ali, essa autorregulação mental é muito importante. Porque aí você consegue se autorregular no trabalho, com os estresses do dia a dia, isso já vai refletir na sua alimentação. A alimentação também você vê de uma outra forma, porque eu pelo menos vejo o estilo de vida, bons hábitos alimentares como qualquer coisa na vida. Então, como a gente estava falando, né? Estudar é difícil, se alimentar bem na maior parte do tempo também é difícil, trabalhar é difícil, por mais que a gente trabalhe com o que a gente gosta, tem dia que ninguém está animado para trabalhar, da mesma forma que ninguém está animado às vezes para fazer a alimentação ali, fazer os legumes, seguir aquele plano, né? Tem dia que você só quer realmente deitar e ficar o dia inteiro ali pedindo pizza, pedindo iFood. Então, ter essa autorregulação, eu acho que é muito importante para tudo, assim, na nossa vida. Concordo com vocês, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês. Queria falar para vocês já seguirem a gente nas redes sociais. O meu é lara.piscinato. O meu é nutri.analaurabueno. E o meu é Nutri Bruno Cavalli. Então a gente se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida pelas nossas redes sociais. Nós três postamos conteúdos nas nossas redes sociais, então fiquem à vontade para nos seguir e tirar qualquer dúvida sobre emagrecimento e quaisquer outras áreas da alimentação saudável. E também a Ana Laura e o Bruno atendem online e presencial? Presencial em Mogi Guaçu, uma vez ao mês. Então tem uma restrição ali de horários, mas no online a gente consegue atender aí o Brasil todo. E dá para ter ótimos resultados no online também. Muito obrigada pela audiência e a gente se vê no próximo episódio.